Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez reunidos, Senhor, na Tua presença, iniciando, Deus, mais um trimestre de aprendizado da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos ensinando, nos transformando, meu Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha aumentar a nossa fé e fortalecer, Senhor, as nossas vidas, para que a gente possa estar sempre, Senhor, nos Teus caminhos, na Tua presença. Que todo levante do inimigo contra as nossas vidas caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor repreenda todo o mal, toda a enfermidade, toda a seta, tudo aquilo que não vem de Ti, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Esse trimestre, nós estamos iniciando mais um assunto e o título é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Então a gente vai estudar sobre o cotidiano da família, relacionamentos familiares, porque são vários os tipos de relacionamentos entre pais e filhos, entre filhos e pais, marido e mulher, sogra e nora. Então a gente vai ver tudo isso nesse trimestre. E é muito importante a gente participar, a gente assistir às aulas, porque a gente sabe que o inimigo, ele tem se levantado desde sempre, contra a família. Satanás sabe que se ele destruir a família, ele acaba destruindo também o ser humano. Por quê? Porque a base da sociedade, das nossas vidas, são os relacionamentos familiares, A gente cresce, a gente nasce numa família e isso tem uma influência fundamental nas nossas vidas para sempre. Então, nós precisamos aprender sobre esses relacionamentos familiares e esse trimestre vai ser muito importante porque a gente vai aprender isso de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos receber ensinamentos que vieram da parte do Senhor, que estão registrados na Bíblia. Então é muito importante que os irmãos assistam, que os irmãos participem, que os irmãos até compartilhem também com outras pessoas da família, porque é importante para todo mundo as aulas desse trimestre. A lição de hoje, o título dela é Quando a Família Age por Conta Própria. E nós vamos fazer a leitura que está em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, e Gênesis capítulo 16, do versículo 1 ao 5, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. 16:1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu, e teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Amém? Então, nessa primeira lição de hoje, nós vamos falar sobre Abraão. Abraão, nós sabemos que ele é considerado pela Bíblia e por Deus o pai da fé. O Senhor escolheu ele para, a partir dele, gerar uma nação, gerar uma descendência, mas, ironicamente, a mulher de Abraão
Sara, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Então, eles já estavam em idade avançada e ainda não tinham tido filhos. E mesmo assim, o Senhor prometeu, o Senhor profetizou de que Abraão seria o pai de uma grande nação, ou seja, de que ele teria muitos descendentes. E humanamente falando, aquilo era algo impossível. E na lição de hoje nós vamos ver a importância da gente obedecer, da gente dar prioridade para aquilo que Deus diz, mesmo que as circunstâncias e mesmo que o mundo fale algo diferente. Por quê? Porque quando a gente decide fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, contrariando a palavra de Deus e a vontade de Deus, traz consequências. Tudo aquilo que nós fazemos tem consequências. E quando nós desobedecemos a Deus, isso tem consequências sobre a nossa vida e muitas vezes é algo que é permanente, não é somente sobre as nossas vidas, mas vem sobre a nossa família, sobre as nossas gerações. Então nós precisamos estar muito atentos, muito cuidado com relação a isso, aquilo que nós fazemos, as escolhas, as decisões que nós tomamos nas nossas vidas, porque isso traz consequências e muitas vezes essas consequências elas não são boas. E aí na lição de hoje nós vamos ver o que a palavra de Deus ensina, o que Abraão, o que Sara fizeram e quais foram as consequências para a vida deles. O primeiro tópico diz assim: Deus faz promessas a Abraão, o encontro de Deus com Abraão. Então Abraão, ele vinha de uma história, de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que ele saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã. Então quando Deus falou para Abraão, e assim, antes não era Abraão, era Abrão e Sarai. E depois Deus trocou o nome deles para Abraão e para Sara. Então aqui eles ainda eram Abrão e Sarai. Então quando Deus fala para Abrão sair da terra dele, da parentela dele, para uma terra que ele ia enviar, que ele ia mostrar, Abraão obedece e ele vai. E Deus abençoa, Deus prospera a vida de Abraão. E nós lemos aqui que Deus disse que não ia prosperar somente Abraão, ele ia abençoar aqueles que abençoassem a ele e que todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão. Só que, apesar dessas conquistas, dessa prosperidade, dessa bênção de Deus na vida de Abraão, ele e a sua esposa Sarai ainda não tinham filhos. Eles já estavam em uma idade avançada quando Deus diz para Abraão que ele vai ter uma grande descendência. Então, lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Abraão já estava com 75 anos de idade, Deus promete para ele uma descendência. Agora, pensa humanamente falando. Você com 75 anos de idade e nunca teve nenhum filho e Deus diz que você vai ter uma grande descendência. Abraão, a princípio, ele acredita, Porque quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente ouve a voz de Deus dessa maneira, é difícil da gente duvidar. Mas a gente vai ver que o filho de Abraão, que é o da promessa, só nasceu quando ele tinha 100 anos de idade. Ou seja, foram 25 anos até o cumprimento da promessa. Então, é necessário que muitas vezes a gente tenha paciência. A gente espere no Senhor, porque quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus fala que vai fazer uma coisa, pode levar o tempo que for, Ele vai fazer. E é na hora certa e no tempo certo. Mas o que aconteceu? Por causa desse longo tempo que Abraão teve que esperar, houve dúvida diante da espera. Então, após ele receber essa promessa de descendência, veio também uma preocupação. Lá em Gênesis capítulo 2, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 2, Abraão questiona: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão, ele estava achando
que ele não ia ter filhos nem para deixar a sua herança, e que o herdeiro dele seria o mordomo, né? Seria o seu servo, as pessoas que trabalhavam para ele. E esse questionamento de Abraão revela que a sua fé estava em crise, porque já estava passando o tempo e aquela promessa de Deus não havia se cumprido ainda. E ele não estava vendo assim possibilidades daquilo que Deus falou acontecer. Só que é mais uma coisa que a gente aprende. Quando Deus promete uma coisa, ele não precisa de condições humanas favoráveis. Ele vai criar a condição. Então, humanamente falando, era impossível que Abraão e Sara tivessem filhos por causa da idade. Mas se Deus prometeu, Deus faz. Se Deus prometeu, Deus cumpre. Não importa a idade, não importa as impossibilidades, Deus faz. Naquela época, Sara, ela era estéril e ela já estava idosa. Então eram duas coisas que impossibilitavam ainda mais o fato dela conseguir engravidar, porque já fazia muito tempo que ela tentava engravidar e não conseguia, então ela era estéril. E já estava com a idade avançada, ela já estava na menopausa, ela não tinha mais menstruação, então não tinha mais chance alguma dela engravidar. E tudo isso colocou em dúvida aquilo que Deus tinha prometido para eles, né? Eles estavam duvidando, eles estavam questionando a fé, né? Eles não estavam acreditando mais naquilo que o Senhor havia falado. E muitas vezes isso acontece conosco também. Às vezes a gente tem promessas de Deus, mas por causa das circunstâncias, por causa da situação, por causa do tempo, a gente começa a questionar se realmente foi Deus que falou, se realmente aquilo que Deus falou, ele vai cumprir. Abraão e Sara não eram diferentes de nós, né? Muitas vezes nós questionamos e eles também questionaram. E o próximo subitem diz assim: Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 4, o Senhor traz a promessa de um filho, e no versículo 7 o Senhor diz: eu sou o Senhor. E quando Deus afirma isso, ele está querendo desfazer toda dúvida, toda incerteza do coração de Abraão. E a gente vai perceber que o Senhor fez essas promessas para Abraão. O Senhor, ele apareceu para Abraão. E o Senhor garante para Abraão que o filho da promessa não é Ismael, mas é outro descendente que viria, que seria da esposa dele, Sara. E uma coisa que a gente precisa aprender com essa lição, que fala sobre relacionamentos familiares, é que nós precisamos entender que quando um casal ele se casa, a Bíblia diz que eles se tornam uma só carne. E se Deus aparece para Abraão e diz que ele vai ter uma descendência, que ele vai ter filho, quer dizer que esse filho é da esposa dele, porque Abraão era casado. Então é uma promessa para o casal, porque os dois são uma só carne. Só que quando Abraão recebe essa promessa da parte de Deus, ele não conseguiu transmitir essa confiança e essa fé para Sara. E ela, olhando para ela, para as circunstâncias, para a condição do corpo dela, para a esterilidade, para a idade avançada, para a menopausa e todas essas coisas, ela duvidou que Abraão teria descendente dela. Só que Deus, ele não é um Deus de confusão. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Sara era a esposa de Abraão, a descendência de Abraão teria que vir de Sara. E isso que eles fizeram, né, de pegar, que Sara, na verdade, né, propôs a Abraão de pegar a sua serva e ele ter um relacionamento com ela, para ela poder gerar o filho. Isso estava fora da vontade de Deus. É isso que eu disse também no início da lição. A gente precisa entender que a vontade de Deus, ela é soberana. E nós precisamos fazer aquilo que Deus quer, independente do que diz a nossa sociedade. Porque naquela época era permitido que quando um casal não tinha filhos,
Para que eles gerassem descendentes, eles podiam pegar a serva podia engravidar do marido e aquele filho daquela serva ia ser filho do casal. Então ia se tornar o filho daquela mulher que era estéril, filho daquele casal, e ia ser o descendente. Como Sara, ela não via condição humana de engravidar, ela imaginou que a maneira de Abraão ter descendentes seria assim, ou seja, ela quis ajudar o Senhor. Só que Deus afirma para Abraão que o descendente que ele prometeu não era Ismael, mas Isaque, né, que ia nascer de Sara, a esposa legítima de Abraão, e não de uma serva, não de um acordo, não de uma maneira que eles tentaram dar um jeito para que se cumprisse a promessa do Senhor. Entendam, quando Deus promete alguma coisa, Ele não precisa da nossa ajuda, Ele não precisa que a gente dê um jeito. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas, Ele é o Deus do impossível. E quando Abraão e Sara agiram dessa maneira, eles tentaram interferir no plano de Deus e não foi nada bom. Amém? E o próximo tópico, ele fala justamente sobre isso. A interferência no plano de Deus. A tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Então, o que aconteceu? Pelo processo natural, humanamente falando, Sarai não podia gerar filhos porque ela era estéril. Então ela já tinha muitos anos de casada com Abraão e até então ela não tinha engravidado, então obviamente ela era estéril. E naquele contexto, além dela ser estéril, como eu disse, ela já estava numa idade avançada, ela já era uma pessoa idosa. Então era outra coisa ainda que dificultava. Por quê? Ela sendo idosa, mesmo se ela não fosse estéril, talvez ela se fosse numa situação, ela já teve filhos, mas agora ela já está idosa, já está na menopausa, ela não ia mais poder ter filhos. Só que aqui juntou as duas condições, que é para ficar mais difícil ainda, que é para mostrar mais ainda que Deus pode todas as coisas. Além dela ser estéril, ela ainda estava em idade avançada. Então era humanamente impossível que ela engravidasse. Então Sara, esquecendo de Deus, esquecendo do poder de Deus, olhando apenas para a condição dela, ela dá essa ideia para Abraão, ela consegue convencer a Abraão de que a única forma que eles teriam de ter um herdeiro, de ter um filho, de gerar uma descendência, seria através de Agar, que era a serva de Sara. E aí foi isso que eles fizeram. E Abraão falhou aqui, porque ele, como sendo o homem da casa, né, como sendo aquela pessoa que ouviu a promessa de Deus, que recebeu de Deus essa promessa, ele tinha que ter convencido Sara, ele tinha que ter falado para Sara que não, que se Deus prometeu, Deus ia cumprir, que eles iriam esperar em Deus. E se eles tivessem esperado em Deus, com certeza muitos problemas teriam sido evitados. E essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de maneira precipitada trouxe problemas para a vida conjugal deles. Ela começou a ter conflito com Agar a partir do momento que ela engravidou. Então é muito importante que o casal ele tenha esse discernimento de que todas as decisões, de que tudo aquilo que eles forem fazer, eles precisam colocar diante do Senhor e aguardar uma resposta de Deus. Eles precisam ser guiados e conduzidos pelo Senhor. Eles não podem ser precipitados, eles não podem tomar decisões com base nas circunstâncias, mas eles precisam tomar decisões com base naquilo que Deus diz. Amém? E aí o próximo subitem diz assim, os dois vacilam na fé. No capítulo 15, mostra Abraão um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente. Porque aqui no capítulo 16, Abraão deu ouvidos à voz de Sara
E lá em Gênesis capítulo 16, versículo 2, diz isso: e ouviu Abraão a voz de Sarai. Então, Abraão preferiu aceitar o argumento de Sara, não acreditar no milagre de Deus, naquilo que Deus podia fazer e tentar gerar o filho da promessa sem ser de acordo com a vontade de Deus. E aqui é mais uma coisa que nós aprendemos. Qual voz que nós estamos ouvindo? Primeiro Abraão ouviu a voz de Deus. Depois Abraão ouviu a voz de Sarai e ele preferiu dar ouvidos à voz de Sarai. Parece Adão e Eva no paraíso, né? Primeiro Deus fala para Adão: olha, você não pode comer desse fruto aqui. Depois Eva vai lá e fala: coma, e ele come. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus, sempre dar preferência à voz do Senhor, porque na nossa vida, no mundo, sempre vai ter muitas vozes, e às vezes vozes de pessoas da nossa confiança, pessoas que nós amamos, mas que não estão na mesma fé que a gente está. E quando isso acontecer, nós devemos preferir ouvir a voz de Deus. Amém? Então aqui Abraão falhou porque ele ouviu a voz de Sarai. E o próximo subitem diz assim: o problema da precipitação. Então Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema do seu modo, do seu jeito, além de induzir o seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. E aí, ao afastar-se da dependência de Deus, eles não puderam evitar as consequências desastrosas para a vida dele. Então, Agar engravidou, teve o filho que Abraão sonhava ter, mas isso provocou um conflito familiar. E assim que Agar engravidou e o menino nasceu, e eles conviveram ali ainda um tempo, né? Ele chegou até uma certa idade, até que de fato Sara engravidasse. Então foram anos ali de contenda, de conflito, porque Agar provocava Sara, Sara acabou tendo ciúmes de Agar. Então foi uma situação ruim, uma situação difícil, até que Sara realmente engravidou. E se a gente olhar para hoje, ainda hoje existem muitos conflitos gerados por causa dessa desobediência. Até hoje permanece as sementes de Ismael e Isaque, que são Ismael, os árabes, e Isaque, os judeus. E esses dois povos, eles vivem em conflito até hoje. Então imagina uma decisão precipitada fora da vontade de Deus, gerou conflitos que ultrapassou gerações, séculos, milênios, e até hoje existe essa divergência entre esses dois povos, que são os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaque. Amém? Então muitos conflitos são gerados dentro dos lares, dentro das casas, por causa de atitudes precipitadas dos cônjuges. E as atitudes precipitadas, elas trazem consequências, né, como nós estamos aprendendo nessa lição de hoje. E o próximo tópico fala sobre as consequências de uma decisão precipitada. O conflito na família de Abraão. Então, a precipitação do casal acabou criando um conflito entre Abraão e Sarai. Então essa discórdia, essa desarmonia que foi suscitada, uma situação insustentável dentro do lar. Nos versículos que nós lemos na abertura já fala um pouquinho sobre isso, né? Então Agar, ela começou a se sentir privilegiada dentro da casa de Abraão, porque ela era a mãe do descendente de Abraão. Mas isso acabou dando condições especiais para ela e para o seu filho, mas provocou ciúmes em Sara,
porque Sara era a esposa de fato. E ela continuava sem gerar, ela continuava sem ter herdeiros. Ela imaginou na cabeça dela que quando Agar engravidasse, os seus problemas de infertilidade, né, de esterilidade, dessa questão da descendência ia acabar. Só que não, por quê? Porque teve o filho, ela continuou com esse sentimento de que o filho não era dela, porque assim, de fato não era. Ela continuou sem poder gerar, né? E ela acabou agora se sentindo com ciúmes de Agar por causa da condição especial dela de ser a mãe do filho de Abraão, né? De ter engravidado, então dos privilégios que ela estava tendo ali dentro da casa e dentro da família. E Agar também começou a hostilizar Sara, e depois que nasce também Isaac, começa a ter também um conflito ali entre os dois, né? Entre Ismael e entre Isaac, até que Sara não suporta mais aquela situação e diz para Abraão que é para ele decidir, né? Que é para ele mandar Agar e Ismael embora. E aí Deus diz para Abraão que ele pode fazer aquilo que Sara estava pedindo, né? Que ele ia cuidar de Abraão, ou que ele ia cuidar de Ismael também, que Ismael também seria uma grande nação e que de fato é, amém? E o outro subitem fala sobre a fraqueza de Abraão. Então, depois de toda a experiência que Abraão teve com Deus, de ouvir o que o Senhor tinha falado com ele mais de uma vez, né? Dando orientações para sua vida familiar, ele optou pela fraqueza da carnalidade, ele não teve firmeza para persuadir Sara diante do conselho de ter um filho com Agar e confiar em Deus e confiar nas promessas do Senhor, como nós já dissemos. Ele preferiu ouvir a voz de Sara. E existem momentos nas nossas vidas que somente Deus pode agir e somente Deus pode operar. Nessa situação aqui de Abraão e Sarai com relação aos filhos, somente Deus podia agir. Naquela época não existia especialista em fertilidade, não existia tratamento. Então não era algo que eles tinham que fazer, era algo que Deus ia fazer. E a gente precisa ter essa sensibilidade de entender quando é que nós temos que fazer alguma coisa e quando é Deus que vai fazer. E muitas vezes a gente tem dificuldade para entender isso, para perceber isso. Mas se a gente orar e se a gente parar mesmo assim para pensar, para refletir de acordo com a palavra do Senhor, quando não é possível a gente fazer, a gente tem que esperar o agir de Deus, se Deus prometeu. Então, nesse caso de Abraão e de Sarai, Deus prometeu para Abraão filho e eles não podiam engravidar. Então, eles não tinham o que fazer, eles tinham que esperar no Senhor. E muitas vezes nas nossas vidas é assim também. Às vezes Deus faz promessas e não tem o que a gente possa fazer. Então, a gente tem que esperar em Deus, porque Deus vai fazer, Deus vai agir. A gente tem um defeito de olhar para o tempo e às vezes nós vemos o tempo passando e a gente começa a duvidar, a gente começa a achar que Deus não vai fazer, que Deus não vai agir e que Deus quer que a gente faça alguma coisa. E aí às vezes a gente acaba se precipitando, como foi no caso de Abraão e Sarai. Eu imagino que Sara, ela queria tanto ter um filho, né, que naquela época era uma humilhação, era uma vergonha, né, para a mulher não poder gerar, não poder dar descendentes para o seu marido. E então ela começou a se sentir envergonhada e talvez angustiada. E apesar de ter a promessa de Deus, ela começou a olhar para o tempo passar e talvez ela começou a imaginar que ela tivesse que fazer alguma coisa. Então a gente tem que orar, né, para ter esse discernimento espiritual. Quando é que nós devemos agir e quando é que nós devemos esperar o agir de Deus. Amém? E o outro tópico, ele diz assim: uma opinião equivocada a respeito de Deus. Então, quando Sara diz a Abraão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia que ela estava afirmando que Deus havia falhado com a sua promessa
de gerar filhos, né? De que eles teriam filhos. E às vezes a gente confunde o tempo de Deus com o não de Deus. Então, se Deus já tinha prometido que eles teriam filhos, eles tinham que esperar, não importa o tempo. E aqui ela fala que Deus estava impedindo ela de gerar. Olha só o conflito. Deus prometeu e agora Deus está impedindo. Eles não conseguiram entender que não era o tempo de Deus ainda, que ele ia nascer, né? Isaac ia nascer, o descendente ia nascer, só que no tempo certo, no tempo de Deus. Amém? E às vezes você está como Sara, né? Esperando o seu Isaac. E no tempo certo, no tempo de Deus, na hora certa, ele vai nascer, né? O Senhor vai enviar, o Senhor vai mandar. A gente não pode agir como Sara e sair do lugar da dependência de Deus. Nós temos que confiar no Senhor, nós temos que depender do Senhor, nós temos que acreditar nas promessas de Deus, não importa o tempo. O tempo de Deus, ele é diferente. Então, não duvide das promessas de Deus, não duvide, não coloque em dúvida aquilo que Deus te prometeu. Espere no Senhor, confie, acredite, porque na hora certa, no momento certo, o Senhor vai enviar, o Senhor vai cumprir todas as suas promessas na sua vida. E aqui, como eu já disse, né, Abraão e Sara falharam, né? Sara convenceu Abraão de que eles tinham que agir, ao invés de Abraão convencer Sara de que eles tinham que esperar em Deus. Então não permita que Sara coloque dúvida no seu coração. Não permita que ninguém convença você de que você tem que agir fora do tempo de Deus e fora da vontade do Senhor. Escute a voz de Deus. Ore, espere, peça discernimento espiritual. Não permita que o tempo e as circunstâncias coloquem dúvida no seu coração e abale a sua fé. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: essa lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências nos cumprimentos das promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abraão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Amém? Então essa lição de hoje ela é um ensinamento pessoal e familiar. Familiar, porque nós precisamos entender que as decisões de uma pessoa da família acaba gerando consequências muitas vezes para toda a família. E pessoal, porque nós temos que aprender a confiar em Deus, a depender do Senhor, a ouvir a voz de Deus, esperar no Senhor e buscar direção espiritual em todas as coisas que nós vamos fazer. A gente precisa entender que a gente vive no mundo físico, mas ele é governado pelo mundo espiritual. Então, absolutamente tudo nas nossas vidas nós temos que orar e submeter a Deus, pedir ao Senhor sabedoria, pedir ao Senhor direcionamento, discernimento em todas as áreas das nossas vidas e na nossa família principalmente. Amém? Então essa foi a primeira lição desse trimestre, né? A aula de hoje, que os irmãos compartilhem com outras pessoas e assistam todas as aulas do trimestre. E até a próxima aula em nome de Jesus.